Em volta da usina, teve início uma operação colossal, que funcionava 7 dias por semana, sem um minuto de descanso. 300 mil metros cúbicos de solo contaminado foram retirados, levados para valas enormes e cobertos com concreto. Aqui, em volta do quarto reator, foi onde as missões mais perigosas aconteceram. 8 semanas depois da explosão, os liquidadores atacaram o coração do problema. Para neutralizar o lixo tóxico a longo prazo e impedir que se espalhasse ainda mais, o reator inteiro teria que ser isolado. Lev Bocharov foi um dos engenheiros que desenhou a enorme estrutura que cobriria o quarto reator completamente. Um sarcófago de aço e concreto de 170 metros de comprimento por 66 metros de altura. Aquele foi um projeto único. Ninguém jamais havia construído uma estrutura como aquela numa área tão radioativa. Só podíamos trabalhar alguns minutos de cada vez. Um projeto como esse nunca havia sido feito. Era um desafio gigantesco. Como construir uma estrutura colossal num lugar onde as pessoas só podiam trabalhar alguns minutos, às vezes segundos, de cada vez? Uma situação como aquela exigiria maior capacidade de improvisação dos liquidadores e colocaria mais vidas em risco. Doze semanas se passaram desde a primeira explosão no bloco 4 da usina nuclear de Chernobyl. Para impedir que a contaminação se alastrasse, o ataque final foi lançado. A radioatividade naquele setor era tão alta que só máquinas controladas à distância podiam trabalhar ali. Só que alguém tinha que levar essas máquinas até o local. Os trabalhadores só podiam ficar ali alguns minutos. Caso contrário, receberiam uma dose letal de radiação. Cada segundo aumentava o risco de vida. Esse era um dos veículos blindados. Parece primitivo, mas nós mesmos tivemos que construir. Tivemos que forrar inteiramente as cabines com chumbo para proteger os soldados da radiação da melhor maneira possível. Тоже помогало. Cada peça metálica da estrutura era fabricada às vezes a centenas de quilômetros dali. As peças eram levadas uma a uma para a usina, para serem montadas lá. Um quebra-cabeça extraordinário. Vigas de 150 toneladas com 70 metros de comprimento, escoras de 45 metros de altura. Esse é o DEMAC 4000. Olha o tamanho desse guindaste. Não podíamos trabalhar ali muito tempo, então não podíamos nos dar ao luxo de errar. Um mínimo erro de cálculo e teria sido impossível montar tudo. Apesar das péssimas condições, o trabalho progredia. 100 mil metros cúbicos de cimento foram utilizados na estrutura. Mas a descoberta de um novo problema suspendeu o trabalho. O teto da usina estava coberto por pedaços de grafite contaminados. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Eram blocos de grafite que cobriam as barras de urânio e voaram durante a explosão. Um único pedaço emite radiação suficiente para matar um homem em menos de 1 hora. Era essencial se livrar deles antes de continuar com a construção.
Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда это может пустить? A solução foi levar robôs até o telhado para jogar os destroços radioativos lá de cima. 60 metros abaixo, outros robôs juntavam os detritos e os enterravam em valas. Mas depois de alguns dias, a radioatividade ambiente começou a afetar até as máquinas. Os circuitos eletrônicos não aguentaram. Entraram em colapso e pararam de funcionar. Uma das máquinas quase se jogou de cima do telhado. O uso de robôs teve que ser descartado. Eles teriam que ser substituídos por homens. E, naquela época, os soldados russos começaram a ser chamados de biorobôs. Um batalhão de jovens se preparava para subir no telhado do terceiro reator pela primeira vez. Todos tinham entre 20 e 30 anos de idade. Eram todos reservistas, convocados para a batalha mais perigosa e mortal em Chernobyl. Nenhum ser humano jamais tinha trabalhado em áreas com uma radioatividade tão alta. O general Nikolai Tarakhanov comandou a operação e supervisionou pessoalmente os mínimos detalhes, como as proteções de chumbo que os soldados foram forçados a fazer à mão na véspera da operação. Os flancos, as costas, as botas, eles estavam cobertos de chumbo da cabeça aos pés. Tinham chumbo no capacete, na máscara de proteção contra os raios beta. Tinha um chumbo no avental especial e na luva com dupla camada protetora. O uniforme completo pesava entre 26 e 30 quilos. Подождите, это ответ, значит, не по существу. Она разговаривает, значит, я сказала, что я собралась 2 дня назад эксперимент с научным центром. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Сегодня состоялось решение и правительства. É claro que havia pessoas que não queriam ir, mas não tinham escolha. Eram reservistas, tinham que ir. Eu não tive dúvida, era o meu dever. Quem ia fazer aquilo por mim? Quem ia limpar os destroços do desastre e impedir a radioatividade de se espalhar pelo mundo? Alguém tinha que fazer aquilo. Foram 2 semanas e meia no inferno. Um inferno que podia durar 2 ou 3 minutos para cada soldado, às vezes só 40 segundos se o nível estava muito alto. Calculávamos o tempo de exposição de cada soldado cuidadosamente para salvar o máximo de vidas possível. Quando a sirene tocava, um grupo de 8 soldados ia para o telhado junto com um oficial. A missão era bem simples: juntar os destroços radioativos o mais rápido possível e jogar tudo para baixo. Segundo os cálculos do general Tarakhanov, o nível de radioatividade era de 7.000 Rontgens por hora, o que permitia aos biorobôs apenas 45 segundos de exposição, o suficiente para remover apenas 2 pás de resíduos.
Parecíamos formigas. Assim que os primeiros terminavam a tarefa, eram substituídos imediatamente por outros. Todo mundo trabalhava, por menos tempo que fosse. Foi assim, juntos, que combatemos a radioatividade. Durante 10 dias, grupos de biorobôs ficavam no telhado por 10 minutos. Segundo os militares, 3.500 pessoas participaram da limpeza.